Segundo Timóteo, capítulo 2, o versículo 19, versículo 20 e o versículo 21. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, não entendi? Aparta-se da iniquidade. Agora, verso 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. É bom observar quando o texto diz assim, eu gosto muito de observar certas passagens. De sorte que, se alguém purificar dessas coisas, qual é as coisas que o texto está dando ideia? Aí você vai ouvir o verso 14, vai dizer assim, do mesmo texto, verso 14. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contenda de palavra. Então, vai observando. Uma pessoa que tem os seus lábios purificados diante do Senhor, uma pessoa que tem o temor de Deus, a sua boca não é para contender, a sua boca é para falar de Jesus. Só teve eu vou depois daqui para frente ver quem é que está dando glória a Deus, que está ficando cada vez mais escasso aqui, glória a Deus, né? Amém? Aí você vai ver no verso 16, outro ponto, do mesmo texto, vamos lá. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Contenda de palavra e falatório profano. O que é falar profano? É profanar o santo, é profanar aquilo que é sagrado. Há muita gente que abre a boca para falar coisas para profanar o nome do Senhor. Portanto, irmão, guarda a sua boca, porque a Bíblia diz que quem guarda a sua boca guardará o seu coração. Guarda a boca. Então, quando nós sabemos nos comportar, é aí que o texto está dando essa ideia. Voltando para o verso 19. Todavia o fundamento, porque quando a questão fundamental nisso aqui, irmão, é que o falatório profano criou um certo sentimento do diabo no coração de muitos irmãos. Olha para vocês verem se isto não tem esse sentimento. O versículo 16, 17 e 18 juntos. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como granguena. Você sabe o que é granguena? É aquela ferida que come. Isso mata. Aí o versículo 18. Os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição do Senhor Jesus já era passada. Então, quando a pessoa fala coisas que não deve, você ouve. Quando eu começo a ouvir coisa que eu percebo que foge da lógica da minha fé, eu não quero ouvir mais. Eu só quero ouvir o que me edifica, o que edifica a minha fé. Não edifica a minha fé, por que eu quero ouvir?
coisa que corrompe, coisa que corrói como se fosse um câncer. Você está maluco? Aí Paulo vai dizer, meus amados, no verso 19, que Deus mantém o fundamento seguro e firme. Oh, eu amo isso aqui, ó. Todavia o fundamento de Deus continua firme, tendo este selo. Olha o fundamento de Deus, ele coloca um selo como se dissesse, ó, eu selo esta palavra, é marca registrada minha. Todo produto que é selado, está dizendo que é um produto inviolável. Quem está entendendo, diga amém. Qual é o selo? O Senhor conhece os que são seus. Esse é o selo do Senhor. Não adianta o indivíduo falar bonito, falar bem, mas se ele não é do Senhor, não tem o selo. Aqueles que são do Senhor têm o selo. E o selo é, eu conheço os que são meus. E aqueles que são meus, ó, o que ele vai dizer? Aparta do pecado. Quem é meu, aparta da iniquidade. Quem é meu, não tem prazer no pecado. Quem é meu não tem prazer na mentira. Quem é meu não tem prazer no adultério. Quem é meu não tem prazer nas coisas deste mundo. Se você não entendeu, eu vou te explicar melhor. Todos aqueles que são do Senhor têm o selo do sangue. O sangue de Cristo está na vida de quem teme ao Senhor. O salmista Davi diz assim, ó, ainda que caia, não ficará prostrado. Ele é meu. Se porventura, num momento de fraqueza, ele escorregar, eu levanto. Porque ele não tem prazer no pecado. Uma coisa é você cair por um escorregão, e outra coisa é você cair pelo prazer. A diferença é absinto. Por um momento você fraquejou, escorregou, caiu, mas você está dizendo, Senhor, meu lugar não é no chão. Eu vou levantar. E ele vem e confessa e deixa. E alcançará do Senhor a misericórdia. Porque quem confessa e deixa, alcançará a misericórdia. É coisa linda. Eu já vi, meus amados, eu inclusive já fiz. Isso eu já fiz para a glória do Senhor. Eu entendi que eu estava errado e vim pedir perdão e consertei minha vida perante Deus. Isso não tira pedaço de ninguém, pelo contrário. Bem-aventurado aquele que confessa. Amém? Então Deus conhece os que são seus, e quem é dele, aparta do pecado. Uma das coisas mais impressionantes que eu li na Bíblia, só para vocês contextualizar isso aqui, um grupo, esse grupo ele era orientado por três figuras muito preeminentes no Velho Testamento. O nome desses três elementos era Abirão, Datã e Coré, ou Corá, como dependendo da interpretação. Esses três homens, eles não eram uma figurinha qualquer, não. Eles eram homens de poder. Eles tinham uma voz tão persuasiva que eles conseguiram dominar 250 homens poderosos da tribo de Israel. Qual era a tese que eles levantaram? Deus não só fala com Moisés, Deus fala também conosco.
Olha onde eles foram entrar. Olha onde eles queriam achar argumento. Que negócio de dizer que Deus só fala com Moisés? Ele fala também conosco. Aí quando eles expuseram isso perante Moisés, eu já vou entrar no assunto que eu vou mostrar para vocês. Quando eles expuseram isso, Moisés foi diante do Senhor. E o Senhor disse, não tem problema, a causa é minha. Diga para os filhos de Arão, Coré, Datã e Abirão, os seus, que acendem as suas... Não. Hã? Os seus, vou mudar a expressão. Acende os seus incensários, como eles eram o quê? Sacerdote. E amanhã nós vamos saber quem é quem. Aquele a quem Deus responder. Mas aí entra o meu pensamento aqui agora. Moisés falou com o povo de Israel: aparta desses homens pecadores, aparta desses homens malignos, se vocês não quiserem morrer juntamente com eles. Alguém já viu falar num provérbio que diz assim: quem ajunta com os porcos, come com ele farelo, ou pelo menos sai cheirando o porco? Não tem? Ou pelo menos sai lameado. Aparta deles, se vocês não quiserem morrer junto com eles. Então, irmãos, é uma coisa impressionante isso aqui. Quem é de Deus, aparta daquilo que é impuro, para você não contaminar. Eu não estou dizendo trabalhar, conviver, não é nesse ponto não. É associar com aqueles que vivem no pecado. É associar a eles. Então, diz o texto que quando eles clamaram, Moisés disse assim: Senhor, se esses homens morrerem de uma morte comum, como morre todo vivente, não foi o Senhor que falou comigo. Eu quero alguma coisa nova aqui no arraial. Alguém vai dizer assim: você está maluco? Irmão, nosso Deus é tremendo. Se esses homens morrerem de uma morte comum, não foi Deus. Aí eles acenderam o incensário, a turma de Coré, Datã e Abirão ficaram de um lado e quem estava com Moisés do outro. A história vocês já conhecem, não? Já lembram? Na oração e no acender o incensário e na oração, diga o que aconteceu. Irmão, é uma história tão terrível. Por isso que tem gente que acha que o nosso Deus é um Deus irado. É um Deus revoltado, e é mesmo. Ele é revoltado com o pecado, mas ele ama o pecador. Quando eles começaram a orar, a terra, parece que eu estou vendo, a terra onde eles estavam fez assim, ó, abriu uma boca assim, ó. Meu Deus. Quem estava do lado de cá ficou normal. Quem estava do lado de lá, a terra abriu a boca e fez assim, ó. Aleluia. Parece que eu estou vendo a terra sacudindo. Tudo que era deles, jogou lá dentro e fechou novamente. Sai do meio deles, sai do meio deles, sai do meio deles, porque a terra vai abrir a boca e os engolir. Sai do meio deles. Por isso Deus conhece os que são seus. E quem é de Deus, aparta-se do pecado. Aí, voltando ainda para a palavra, olha que coisa gloriosa. O versículo
o versículo 20. Ora, numa grande casa. Quando o texto dá a ideia de uma grande casa, está falando de um lugar como esse. Isso aqui é uma grande casa, cheia de vasos. Não sei se você está entendendo. Eu não quero generalizar, e nem tampouco também dizer que tanto por cento é vaso. Amém. Aceita cada um na sua posição diante de Deus. Mas considerando dentro da palavra, que todos nós aqui somos vasos do Senhor. Considerando. Mas digamos que haja aqueles que de fato não é, que não está nem aí com as coisas de Deus. Então o texto está dizendo assim, numa grande casa tem vasos de honra e tem vasos de desonra. O que o texto sugere? O que o texto está dizendo? Vaso de honra é aquele que honra. Vaso de desonra é aquele que não honra. É simples. Quem é o vaso de honra? Aquele que honra o nome do Senhor. Quem é o vaso de honra? Aquele que diz que Jesus é Senhor da sua vida. Quem é o vaso de honra? Aquele que crê que Jesus é suficientemente Senhor da sua vida. Qual é o vaso de desonra? Aquele que, em razão do conhecimento, conhece a verdade, mas não honra a palavra. Isso aqui é terrível. Uma pessoa que conhece a palavra, está na igreja e vive em adultério. Conhece a palavra, está na igreja e é um mentiroso. Conhece a palavra, está na igreja e é um viciado. Isso é vaso de quê? De desonra. Tá bom? Eu não quero que você... Eu vim aqui pregar a palavra. Aleluia! E você não tem ideia o quanto eu sofro para trazer a mensagem. Porque eu fico dizendo, Senhor, é isso mesmo? Senhor, é isso que é para pregar? O que eu devo pregar? É isso mesmo? Fala, me dá um amém, me dá uma resposta. Numa grande casa há vasos de honra e vasos de desonra. E aqui Paulo, ele qualifica os vasos. Uns como vaso de ouro, outros como vaso de prata, outros como vaso de pau e outros de barro. Opa! Aí alguém disse, então vaso de barro não é vaso de honra? Depende. Depende da forma como ele comporta. Meus irmãos, por que o texto qualifica? Porque tem pessoas que ele é tão precioso que ele é vaso de ouro. Ele é tão precioso diante de Deus que o Senhor olha para ele ou para ela dizendo, é um vaso de ouro na minha mão. Eu não posso dizer quem é esse vaso de ouro que está aqui, mas que tem. Mas tem outros que é de menor valor, ele é de prata, mas é valoroso, ele é instrumento nas mãos do Senhor. E tem outros que é vaso de pau. Presta atenção no que eu estou pregando. Mas ele, de igual modo, é um instrumento nas mãos do Senhor. E ele, como vaso de barro, também. Se ele purifica a sua vida, ele é um instrumento. Agora, se a gente observar cada material, aí você vai entender com quem nós parecemos. Eu me coloco como um vaso de barro. Eu sou tão frágil como um vaso de barro. Mas eu sei que se eu colocar minha vida na mão do Senhor, Ele pode fazer de mim um instrumento em suas mãos.
Eu entendo que aqui entre nós, porque não é a questão do produto em si, da qualidade do vaso, porque o indivíduo é vaso de ouro, mas o ouro na mão de bandido não tem valor. O ouro na mão de Satanás não tem valor. A Bíblia diz que é joia de ouro em focinho de porco, não vale nada. É de prata, mas não consagra. É de pau, mas não consagra. É de barro também não. Meu irmão, o que nós somos é o valor daquilo que nós consagramos ao Senhor. Irmão, deixa eu contar um testemunho tão lindo. Eu estava ouvindo um testemunho ontem à noite, eu chorei. Uma coisa simples. Um irmão trabalhava no hospital e ele pegou o carro e ia para o hospital. No caminho ele disse: Jesus, eu te sirvo, mas eu estou tão carente. Eu sou um crente que eu preciso da tua presença, Senhor. Fala comigo, porque o crente é assim, aonde ele estiver, ele precisa da presença do Senhor. E aí no caminho ele dizia assim: Jesus, eu quero te servir melhor. E eu estou tão carente, eu estou tão angustiado. O Senhor podia me dar um abraço. Mas crente é coisa gloriosa. O Senhor podia me dar um abraço. Eu estou indo para o trabalho, estou tão angustiado. Senhor, não deixa eu sozinho não. Eu queria a tua... Eu pedi meu pai, pedi minha mãe, estou tão desalentado. Me dá um abraço, Jesus. Quem precisa de um abraço do Senhor? Mas Deus tem sua forma de abraçar. Ele chegou no hospital onde ele trabalhava. Chegando lá, ele foi numa ala de pediatria, porque ele, como cristão, fez uma oração naquela ala para Deus abençoar ali. E apresentou, dizendo: eu sou fulano de tal, trabalho aqui, eu quero orar por vocês. Depois que ele fez aquela oração, que ele ia saindo para fora, uma criança que tinha sido acidentada, uma menina de seus 8 anos, ela estava completamente quebrada. Ela não tinha possibilidade alguma de andar. O irmão fez a oração. Quando ele ia saindo, a garota fez assim, ó, psiu. Ele olhou: o senhor pode esperar aí? Ele disse: posso. Por quê? Eu quero ir aí te dar um abraço. O irmão não sabia do estado da criança. Aí a mãe disse assim: filha, você não pode andar. Ela disse: fica no seu lugar, mãe. Aí vieram 2 enfermeiras para... Ela disse assim: não estou precisando de ajuda. Ela mexeu o pé, levantou o outro pé. A mãe já começou a menina toda paralisada. Ela levantou e foi lá no irmão. O irmão de joelho, porque era uma criança, ele altão de joelho. A menina chegou e abraçou ele. Aconteceram 2 milagres. Eu vou explicar para vocês dos 2 milagres. O primeiro milagre, porque Jesus curou aquela menina e ela andou. E o segundo milagre, ela abraçou o irmão e disse: não foi você que pediu meu abraço? Aleluia. Deus usa quem Ele quiser.
Ele ficou, diz ele que ficou ali uns 20 minutos chorando, abraçado com aquela criança e chorando, e dizendo: Senhor, da boca das crianças vem o perfeito louvor. Quando ele saiu daquela ala ali das crianças, tinha o dobro de gente, todo mundo ali chorando, uns entendendo e outros sem entender, mas todo mundo chorando. Você não quer ser um vaso de honra na mão do Senhor? Deus ouve a oração daqueles que temem a Ele. Deus conhece os que são seus. Impressionante. Eu ouvi o testemunho do irmão, eu chorei muito. Deus é tremendo, como Ele faz coisas maravilhosas. Vamos voltar para o texto para nós dar um encerramento. Então diz assim: numa grande casa há vasos de honra e de desonra, uns para glória do Senhor, outro para tristeza do Senhor. E o versículo 21, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, do falatório, das conversas, das coisas que não agradam a Deus, será um vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Só para encerrar, que tipo de vaso nós propomos nessa noite a ser? Não, eu não sei se você está me entendendo, porque tem gente que não está nem aí. É bem capaz de perguntar: você está entendendo? O que o senhor está falando? Não está entendendo. Uns está com a cabeça no botijão de gás, outros está pensando na conta do banco, outro está vivendo lá. Mas eu sei que a maioria está dizendo: essa palavra é para mim. Que vaso você gostaria de ser diante de Deus? Cada um de nós. Porque alguém vai dizer: eu serei o que Deus quiser. Não, para com isso. Nós seremos o que nós queremos ser. É você que propõe ser o que Deus quer que você seja. Abra o coração. Vamos ficar em pé, toda a igreja.